O futebol brasileiro vive constantemente momentos em que o resultado dentro de campo deixa de ser o principal assunto e passa a dividir espaço com debates muito maiores, capazes de ultrapassar o esporte e atingir questões sociais, culturais e comportamentais. Foi exatamente isso que aconteceu após a repercussão da entrevista concedida pelo zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, depois da eliminação diante do São Paulo. O que parecia ser apenas mais uma reação emocional após uma derrota, rapidamente se transformou em uma discussão nacional que colocou o futebol novamente no centro de um debate social amplo. Antes de continuar, já quero saber sua opinião. Você acha que jogador pode falar qualquer coisa no calor do jogo, ou existe um limite que não pode ser ultrapassado? Comenta isso agora, porque essa pergunta divide torcidas inteiras e pode mudar totalmente a forma como você enxerga essa história até o final. A partida carregava toda a atenção típica de um confronto eliminatório. Jogos decisivos aumentam pressão, expectativa e frustração, principalmente quando o resultado não acontece como planejado. Durante décadas, entrevistas pós-jogo sempre foram marcadas por declarações fortes, reclamações contra a arbitragem e desabafos impulsivos. O futebol brasileiro cresceu dentro dessa cultura emocional intensa, onde a paixão frequentemente falava mais alto do que a reflexão. Só que o cenário atual é completamente diferente daquele de anos atrás. Hoje, qualquer frase dita diante de um microfone não termina ali. Em poucos segundos, o conteúdo é recortado, compartilhado e analisado por milhões de pessoas nas redes sociais. O alcance é instantâneo e irreversível. E foi exatamente essa nova realidade que transformou uma entrevista comum em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Durante a conversa com a imprensa, Gustavo Marques questionou a escolha da árbitra Daiane Muniz para conduzir a partida, relacionando a crítica ao fato de ela ser mulher. A partir desse momento, a discussão deixou de ser técnica e passou a ser interpretada sob uma perspectiva social. Não era mais apenas uma reclamação contra decisões de arbitragem, algo rotineiro no futebol, mas uma fala vista por muitos como direcionada ao gênero da profissional. Agora eu quero que você pense comigo. Se a crítica fosse apenas sobre um lance específico, será que a repercussão teria sido a mesma? Ou o impacto aconteceu justamente por causa da forma como a fala foi construída? Escreve nos comentários qual foi a sua primeira reação quando viu essa notícia. A repercussão nas redes sociais foi imediata e intensa. Torcedores começaram a se dividir rapidamente. De um lado, pessoas defendendo que o jogador estava emocionalmente abalado pela eliminação e que entrevistas, logo após partidas, não deveriam ser levadas tão ao pé da letra. Do outro, torcedores e profissionais do esporte afirmando que atletas possuem responsabilidade proporcional à visibilidade que têm e que determinadas falas não podem mais ser normalizadas. Esse choque de opiniões revelou algo importante. O futebol mudou, mas nem todos dentro dele mudaram no mesmo ritmo. E aqui entra outra pergunta para você. O futebol deveria ser tratado de forma diferente da sociedade em geral? Ou as regras de respeito precisam ser exatamente as mesmas dentro e fora do campo? Essa discussão é essencial para entender por que esse episódio ganhou tanta força. A reação institucional foi rápida. O Red Bull Bragantino publicou nota oficial repudiando a declaração, mostrando preocupação imediata com a imagem do clube. Esse tipo de posicionamento revela como o futebol moderno passou a lidar com crises de reputação quase em tempo real. Clubes hoje não pensam apenas em resultados esportivos, mas também em valores institucionais, patrocinadores e percepção pública. Entidades ligadas ao futebol e à arbitragem também se posicionaram criticando a fala. Isso ampliou ainda mais o debate sobre o espaço feminino no esporte. Nos últimos anos, árbitras vêm conquistando presença constante em competições importantes, resultado de formação técnica, avaliações rigorosas e desempenho profissional reconhecido. E vale uma reflexão direta para quem acompanha futebol há mais tempo. Você lembra quando era raro ver mulheres apitando jogos profissionais? Hoje isso já é realidade frequente. Na sua opinião, a resistência ainda existe dentro do futebol ou já é algo superado pela maioria?
Quero ler o que você pensa sobre isso. Diante da repercussão, Gustavo Marques publicou pedido público de desculpas, afirmando que não teve intenção de desrespeitar e reconhecendo o erro. Esse momento abriu outra frente de debate entre torcedores. Pedidos de desculpa encerram uma polêmica ou apenas diminuem o impacto dela? Muitas pessoas passaram a discutir se o mais importante é punir ou promover aprendizado dentro do esporte. Esse ponto é fundamental, porque mostra como o futebol atual exige dos jogadores algo que vai além do desempenho físico e técnico. Atletas se tornaram figuras públicas permanentes, acompanhadas diariamente por milhões de pessoas. Cada declaração influencia percepções, comportamentos e até discussões sociais mais amplas. A análise publicada no GE tratou o episódio como reflexo de uma mudança cultural em andamento. O futebol brasileiro vive uma fase de transição, onde valores tradicionais convivem com novas expectativas sociais. Esse processo naturalmente gera conflitos, principalmente em um ambiente historicamente marcado por forte masculinidade e competitividade extrema. Outro fator importante é a transformação das entrevistas esportivas. Antigamente, falas polêmicas demoravam dias para ganhar repercussão nacional. Hoje, a viralização acontece em minutos. Isso aumenta a pressão sobre jogadores, que precisam lidar simultaneamente com frustração esportiva e impacto público imediato. E aqui vai mais uma pergunta direta para você que acompanha futebol diariamente. Jogadores deveriam receber treinamento específico para lidar com entrevistas e comunicação pública? Ou isso faz parte natural da profissão e cada um deve assumir as consequências do que diz? Essa discussão está cada vez mais presente dentro dos clubes. Para a torcida, o episódio trouxe reflexões profundas. Muitos perceberam que o jogo em si rapidamente deixou de ser o centro das atenções. O placar, os lances e as estratégias passaram para segundo plano. A narrativa da partida foi redefinida por algo que aconteceu depois do apito final. Isso mostra uma mudança importante no futebol contemporâneo. Hoje, acontecimentos extracampo podem marcar mais a memória coletiva de uma partida do que o próprio desempenho dentro das quatro linhas. A história do jogo passou a ser contada pela entrevista, não pelo resultado. Outro ponto relevante envolve a construção da imagem dos atletas. Em um cenário dominado por redes sociais, a reputação pode ser fortalecida ou abalada em questão de horas. Clubes, patrocinadores e torcedores acompanham não apenas o desempenho esportivo, mas também posicionamentos públicos e comportamento fora do campo. O episódio também conecta o futebol brasileiro a um movimento global. Organizações esportivas internacionais vêm adotando políticas mais rígidas contra discursos considerados discriminatórios, refletindo mudanças culturais amplas que atingem diversas áreas da sociedade. O futebol, como fenômeno social massivo, acaba inevitavelmente participando dessas transformações. Agora eu quero fechar essa reflexão com você participando ativamente. Depois de tudo isso, qual foi o maior impacto desse caso na sua opinião? A fala em si, a reação das redes sociais ou a resposta rápida das instituições do futebol? Escreve nos comentários porque essa troca de ideias é justamente o que mantém o debate vivo. Se você gosta de análises que vão além do placar e mostram o que realmente acontece nos bastidores e nas consequências do futebol moderno, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e participa da comunidade. Aqui a discussão continua depois do apito final, porque muitas vezes o que acontece fora de campo explica muito mais sobre o futebol do que os 90 minutos de jogo. E agora, a pergunta final que resume tudo. O futebol está evoluindo junto com a sociedade ou ainda está tentando alcançar mudanças que já aconteceram fora dele há muito tempo? A resposta, sinceramente, talvez dependa mais da torcida do que dos próprios jogadores.